E eu acho que isso foi com Jesus também. Jesus ele insistia em dizer que o reino dos céus era das crianças, que elas tinham que estar próximo deles. E parece também que estava difícil das pessoas compreenderem isso naquele momento. Bom, então vamos ler agora. Nós lemos já Mateus 19, né? Onde Jesus disse essas coisas. Agora eu vou pedir para o Moisés colocar o slide 4. Aí, irmãos, é um exemplo na Bíblia de uma criança que teve um livre acesso a Jesus, um jovenzinho. Vocês lembram da multiplicação dos pães e dos peixes? Vocês lembram quem tinha os pães e os peixes? Quem era? Era um menino. Era um menino que tinha os pães e os peixes. E olha que coisa linda, irmãos. Aí nós já temos o exemplo das crianças, né? Ele não podia ter escondido o lanchinho dele? Será que muitas vezes nós não faríamos isso? Vamos supor, imaginem, a multidão nesse dia aí, a Bíblia fala de 5.000 pessoas. Estavam com Jesus, ouvindo Jesus falar, e deu aquela fome tremenda nas pessoas. Jesus sabia disso, né? Mas os discípulos tiveram pouca fé, se a gente ler o texto na íntegra, porque eles falaram, nossa, como alimentar, mestre, né? Uma multidão, né? 5.000 pessoas. E acredito eu que nós, né, seres humanos, pecadores e falhos como somos, se nós estivéssemos, nem precisava ser em 5.000, mas se nós estivéssemos ali em 10, 15 pessoas, e só eu tivesse o meu lanchinho, ou só você tivesse o seu lanchinho, será que nós seríamos como uma criança? Entregaria o lanchinho para ser partilhado? Ou será que a gente iria comer o lanchinho escondidinho num canto? Ou falar assim, mais tarde eu como? Como será que a gente iria fazer, né? Como a gente iria agir? Mas fica nessa manhã o exemplo desse menino. Ele resolveu partilhar o pouco que ele tinha. E do pouco se transformou em muito, 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 muito. E qual é o segredo dessa partilha? Qual é o segredo dessa multiplicação? Diz assim, irmãos, eu vou ler aqui para nós agilizarmos um pouquinho. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Primeiro Jesus deu a quem então? Aos discípulos. Foi repartindo. O milagre da multiplicação não se deu em um só momento em que Jesus partiu os pães e os peixes. Por que não foi só num momento? Porque senão, Jesus pegava aqueles peixinhos e os pães, fazia assim, multiplique. E aquilo viraria uma montanha de peixes e uma montanha de pães. Aí o povo teria que sair correndo, levantar de onde estavam para pegar, não era assim? Mas não foi assim, irmãos. Foi de mão em mão. Da mão de Jesus para os discípulos e assim por diante. Olha que lindo. Primeiro, multiplicou na mão de Jesus ao repartir e dar aos discípulos. Segundo, multiplicou na mão dos discípulos ao repartirem com os chefes de cada família. Terceiro, o milagre da multiplicação não parava, enquanto eles iam repartindo. De pai para mãe, de mãe para filhos, de irmão para irmão, de vizinho para vizinho e de amigo para amigo. Olha que lindo! A multiplicação foi ocorrendo assim. Isso é partilhar, irmãos. Do pouco, Jesus transforma em muito e alimentou toda aquela multidão. Não existirá, irmãos, o milagre da multiplicação em nossas finanças, em nosso pão, em nossa casa, até que sejamos liberais no repartir o que temos. Neste glorioso milagre, Jesus está nos alertando que se não houver partilha, jamais haverá multiplicação. Temos que partilhar. E eu gostaria de ler um texto que está lá em 2 Coríntios, muito bonito, que diz assim, olha, irmãos. Eu só vou ler para os irmãos, porque nós vamos ter outras passagens que aí os irmãos vão ter que procurar e ler. E digo isto, prestem atenção, que palavras lindas que são essas. Que o que semeia pouco, pouco também ceifará. É o que acabou de falar aqui na lição da escola, né? Nos dízimos e das ofertas, no testemunho dessa manhã. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça,
a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém? E nós sabemos que Deus nos dá bênçãos, né? Bênçãos quando somos generosos. Ele nos abençoa? Abençoa, irmãos. A Bíblia nos traz promessas, e eu vou citar só 4. Vida abençoada, provisão abundante, janelas dos céus abertas e multiplicação do que temos. Deus nos promete isso sim, quando nós partilhamos o que nós temos com os nossos irmãos. Agora abram a Bíblia, irmãos, em Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16. Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, se alguém puder trazer para mim um copo de água, eu agradeceria. Amém? Irmãos, aí nessa passagem é um reforço, como eu já disse, né? Jesus vai reforçando sempre a mesma coisa. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Obrigada, Marcos. Põe o próximo slide para mim, Moisés, fazendo um favor. Olha lá, Marcos capítulo 10, nós vamos ler os versículos 13, 14, 15 e 16. E diz assim, irmãos: e traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-nos nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Nossa, agora ficou séria a coisa. Vocês viram que Jesus acrescentou algo a mais? Olha o que ele disse: qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, vai herdar o reino de Deus? Não. Olha como nós temos que ser parecidos com as crianças. Aí, irmãos, o evangelista Marcos, ele acrescenta então isso ao texto. Ele comenta também aí que os discípulos, mesmo estando com Jesus, caminhando com Jesus, continuavam a repudiar as crianças, a tentar afastar as crianças, e Jesus continuava chamando a atenção deles. Falando da reação dos discípulos ao quererem afastar as crianças, vamos trazer isso para os nossos dias? Hoje, irmãos, hoje em dia, existem muitos embaraços que dificultam o acesso das crianças a Jesus. O que os irmãos acham? Sim ou não? É fácil hoje a criança ter acesso a Jesus ou não? Às vezes é fácil, mas às vezes também não é. Eu trouxe alguns pontos aqui, como por exemplo, muitas famílias incentivam os seus filhos a virem à igreja, mas há famílias que não incentivam. Um outro, porém, às vezes os pais não trazem os filhos à igreja pensando nos possíveis trabalhos que esse filho poderá dar. Então, às vezes, para o pai e para a mãe é mais cômodo deixar ele em casa, ou o pai e a mãe também nem vir à igreja. Por quê? A criança, a gente sabe, né? É criança. É um trabalho, entre aspas, mas ela tem que estar na igreja. E muitos deixam em casa e nem vêm à igreja para não ter esse trabalho de cuidar dos filhos aqui dentro da igreja, de levar a palavra para o filho e ir orientando com carinho, com paciência e com amor. Outro ponto, irmãos. Falta também, muitas vezes, mão de obra, né? Pessoas para estar com essas crianças. Enquanto os pais estão assistindo ao culto, seria tão bom, né? Se a seara fosse grande e os trabalhadores também fossem muitos, para que eles pudessem ajudar esses pais que trazem os seus filhos a ficarem com essas crianças. Porque as crianças aprendem como nós, irmãos. Eu acho que até mais do que nós, só que de uma forma diferente. Eu, como professora, sei bem disso. Se eu apresentar para eles isso aqui, ó, de uma forma lúdica, né, assim, mais colorida, mais alegre, eles vão aprender com muito mais facilidade
do que nós que ficamos só assim, às vezes no papel, nessa fala, né? Então a criança precisa do brincar, da forma lúdica. E muitas vezes nós não temos pessoas assim que se dispõem a isso. Então também que fica o convite nessa manhã, né? Que todos são bem-vindos para estar ajudando a cuidar dos nossos pequenos. Um outro ponto, irmãos, que eu preciso tocar é o seguinte: eu como professora, eu observo isso, como mãe. Sabe quando a criança faz aquele chorinho, ou um resmungo, né? Ou às vezes um barulhinho? O que acontece muitas vezes com a igreja? A igreja para. Esquece o pregador, esquece a palavra e vai todo mundo olhar para a criança. Isso constrange, irmãos, os pais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, olha, o pai faz um puto esforço, porque é muito mais fácil sair de casa só você, né? Você se troca e vem para a igreja, do que você, às vezes, preparar o seu filho, e vestir a roupa, e acordá-lo de manhã, e trazer, e o lanchinho, né? Às vezes, hoje mesmo, o Léo não passou bem, já tomou remédio para dor. Então, para a mãe é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas, quando chega aqui, às vezes a criança faz um barulhinho, dá um trabalhinho, e os irmãos voltam todo o olhar para aquela criança. Não, irmãos. Aí nós estamos fazendo como os discípulos faziam na época de Jesus. E Jesus repudiava isso. Né? Criança é criança. Então, e um dia nós fomos crianças? Fomos. Um dia nós fizemos isso também? Fizemos. Então nós temos que ter o quê? Paciência, amor, como Jesus tem com as crianças. E mesmo que façam barulho, que chorem, não tem problema. Que eles venham para a igreja. Né? Porque deles é o perfeito louvor. Olha que Jesus nos diz essa manhã, é deles o perfeito louvor. Então que eles venham, né? Bom, agora a próxima imagem, por favor, Moisés. Nós vamos agora para Marcos, capítulo 9, de 22 a 27. Vamos ver o que Marcos fala. Nós já vimos Mateus, já vimos Lucas falando, e agora Marcos. E os irmãos vão ver que eles falam as mesmas coisas, porque Jesus falava sempre as mesmas coisas. E isso é para que os filhos de Deus, né, fiquem assim, certos disso. Que eles gravem isso na memória. Marcos 9, versículo 17 a 22. Amém? Todos encontraram? Pertinho aí. De 17 a 22. O que eu coloquei ali? Aí errado, irmãos. Errado. Falha na digitação. 17 a 22. E diz assim: E dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Estou lendo certo, irmãos? É isso mesmo? Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-no. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, irmãos: Eu creio, ajuda-me na minha fé, na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, o agitou muito e saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Irmãos, nessa passagem, eu trouxe essa passagem aqui essa manhã, o Senhor quer nos dizer o seguinte: que muitas vezes, como esse jovem era lançado por esse espírito imundo no fogo e na água, muitas vezes as nossas crianças também estão sendo lançadas no fogo e na água.
Muitas vezes, as nossas crianças também estão sendo destruídas pelo mundo, pelas coisas que o mundo oferece. Quantos nossos filhos, né, às vezes já se perderam ou se perdem nas coisas do mundo, nas coisas que não agradam a Deus. Mas olha o que Jesus falou, que coisa linda. O pai primeiro perguntou, mas se tu podes alguma coisa, Jesus pode, irmãos, alguma coisa? Pode tudo. Tem compaixão de nós, ajuda-nos. Devemos pedir isso também a Jesus? Devemos. E olha só o que Jesus responde. Se podes, tudo é possível ao que crê. Irmão, tu crês? Tu crês essa manhã que Jesus pode fazer uma obra maravilhosa na tua vida e na vida dos teus filhos? Que Deus pode transformar a nossa vida e a vida dos nossos filhos? Que um dia essa igreja pode estar lotada com a presença dos nossos filhos? Que os nossos filhos poderão ser os futuros pregadores do Evangelho aqui na nossa própria igreja, na nossa própria cidade? Tu crês, irmãos? A palavra de Deus nessa manhã para nós é essa. Crê. Crê porque eu posso. Jesus pode tudo. Tudo Ele pode para aquele que crê. Amém, irmãos? Amém. Próxima imagem, Moisés, por favor. A próxima, por favor, bem. Leitura da palavra, irmãos. Vamos para Lucas, capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. Lucas, capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. Amém? E diz assim, irmãos: e traziam-lhe também as crianças para que Jesus as tocasse. Olha, novamente, irmãos. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nas. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E Jesus foi além. Olha o que ele diz agora: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Agora, irmãos, vamos ver as características das crianças. Como são essas crianças, para que Jesus dissesse isto, né? Que o reino de Deus é das crianças. E se nós não formos como elas, nós não herdaremos este reino. Irmãos, nós podemos perceber que numa criança, o amor de uma criança, ele é sincero e puro. É ou não é? Sim ou não, irmãos? Sim. O filho, a criança, ela depende dos pais? Sim ou não? Sim. Se o pai falar assim, pula, essa criança pula? Pula que eu te seguro. Pula ou não pula? Pula. Eu lembro do Felipe, meu sobrinho, a gente colocava ele em cima do sofá e falava, pula, Felipe. Ele tinha uns 2 aninhos. Ele se jogava. Sabe assim? Que nome nós damos a isso? Confiança. Essa é a confiança que Jesus pede para que nós tenhamos nele nessa manhã. Se ele falar pula, que nós pulemos, que nós confiemos no Senhor. Fragilidade. A criança é frágil, irmãos? É frágil. Nós somos frágeis? Somos frágeis. Em quem está a nossa força e o nosso poder? Em Jesus. Não há outro nome que possamos buscar poder. A criança é indefesa, irmãos? É. Ai de uma criança que não tem um bom tutor, um bom pai, uma boa mãe que cuide dela, que zele por ela, porque ela é frágil. Ai de nós se não estivermos com Deus, que é o nosso Pai, que cuida e nos protege também. Ai de nós. Que seríamos de nós? A criança, irmãos, guarda mágoa, rancor? Não. Devemos guardar mágoas e rancores? Não. Se tiver algum rancor, alguma mágoa em algum coraçãozinho nessa manhã, tira, vai ter com o teu irmão, pede perdão, faz as pazes, porque não herdará o reino dos céus. A Bíblia é clara em dizer.
se nós não formos como a criança. E eu, como professor, eu posso afirmar, irmãos, eles estão ali por causa de um brinquedinho, ali um quer, outro quer. Pode até ficar um bravo com o outro. Dali 5 minutinhos, estão em beijos e abraços de mãos dadas, é a coisa mais linda. Não há rancor, não há mágoa que fique naquele coração. Não há. E eles nem lembram. E não lembram, esquece. É como Deus joga lá os nossos pecados na profundeza do mar e não nos aponta mais o dedo. E assim também são as crianças, irmãos. Criança não age com segundas intenções, com interesse, como o adulto muitas vezes age. Às vezes o adulto, ele trata bem uma pessoa porque para ele aquela pessoa convém ser bem tratada. E a outra que naquele momento para ele é indiferente, não vai fazer diferença nenhuma, né, entre aspas, na vida dele. Ele é indiferente, trata mal. Nós também não devemos, irmãos, ser assim. Porque o mundo, ele é redondo, ele dá voltas. E aquele irmãozinho que talvez um dia você desprezou, é dele justamente que você vai precisar. Então a mensagem de Deus para nós também nessa manhã é isso, irmãos. A criança não manipula, como nós muitas vezes manipulamos as coisas para que tudo saia de acordo com a nossa vontade. A criança não faz isso. E Deus não quer que a nossa vida saia de acordo com a nossa vontade. Deus quer que a nossa vida saia de acordo com a vontade de Deus. Amém por isso. E só para resumir, irmãos, no olhar de uma criança há um brilho especial. Há uma alegria, há uma esperança. E é isso que Jesus quer ver no nosso olhar também. Uma esperança. E onde está a nossa esperança? Em Jesus, na volta de Jesus. E que Deus e que Jesus nos abençoe e que possa estarmos preparados para este grande dia. Próxima imagem, Moisés. Aqui, irmãos, eu iria falar da filha de Jairo, mas o tempo já estende. E os nossos pequeninos têm fome, né? O tempo passa, a gente tem que entender isso com eles também. Então, a próxima imagem, Moisés. Eu gostaria de encerrar hoje a mensagem com essa imagem aqui. A última. Olha alguns de nossos pequeninos. Hoje já tem outros pequeninos aqui, né? Infelizmente, eu procurei fotos que eu encontrasse o maior número de pequeninos. Mas eu só encontrei essa daí, mas eu sei que há outros. Como, por exemplo, aqui o nosso querido Pedro Perinoto, né? Que não está, mas ele já faz parte, né? Sempre fez parte, agora ele está frequentando a escola sabatina. Nessa época, eu tinha câmera, então eu podia tirar mais fotos. E hoje eu preciso conseguir uma para tirar mais fotos dos meus pequenos para trazer para vocês. São lindos, não são? De quem vem o perfeito louvor? Deles. E por falar em partilha, irmãos, eu queria também falar isso essa manhã. Todo evento que tem, Dia das Crianças, Natal, isso, aquilo, Deus tem abençoado ricamente nossa igreja. Porque nós temos partilhado o que nós temos com os nossos irmãos. Eu gostaria de deixar aqui o agradecimento em público à nossa diretora de grupo, Maria Rosa, e ao Cláudio Fioramonte. O Cláudio por ceder tudo, assim, a casa, a sala, a cozinha, o quarto, toda a casa para os nossos pequenos. A Maria Rosa também por acolhê-los com tanto carinho, providenciar a lição da escola sabatina gratuitamente, irmãos. Todos eles têm acesso à palavra de Deus de uma forma gratuita. É maravilhoso isso. Eu queria agradecer também a nossa querida irmã Silvana, que quando eu penso em preparar alguma lembrança, ela já vem com o recurso financeiro, sem eu pedir, porque não sou eu que peço, é Deus que toca no coração dos filhos, aos quais Ele ama. E esses filhos obedecem e trazem com alegria. E de um valor financeiro, através das minhas mãos, a gente transforma em outras coisas, e outras coisas vão passando para as crianças, e elas vão aprendendo o sentido do amor, da partilha, do receber e do doar. Né, de entregar, porque isso é uma semente que está sendo plantada. É maravilhoso. Eu queria também agradecer a irmã Geraldina, que está sempre disposta, que faz também lembranças lindas para nós. Se eu começar a falar os nomes aqui, irmãos, eu vou pecar, porque eu não vou lembrar de todos, né? A irmã Bia sempre pronta para os louvores, né, Bia? Sempre que eu peço, ela está pronta para estar ensaiando com as crianças. E todos vocês, irmãos, todos que de alguma forma ou de outra colaboram para que os nossos pequenos sintam alegria em servir ao Senhor. Amém por isso? Então, nesse momento, eu gostaria de chamar à frente os nossos pequenos para que recebesse da nossa madrinha Silvana
A lembrança, porque hoje é um dia muito especial. É dia das crianças. Não, é a Silvana. Não, tem que ser. É a minha madrinha. Faz favor, Silvana. Não, mas você é a nossa madrinha. Faz favor. Vem, querida, vem. Vem. Isso é partilha, Silvana. Você partilha comigo, eu partilho com eles. E a nossa igreja, graças a Deus, tem crescido e estado forte. Agora os meus pequeninos, para receber da mão da nossa madrinha, a lembrança. Ah, será que os nossos pequeninos não querem? Porque tem muitos grandes aqui que eu acho que vai sobrar e a gente vai poder compartilhar com eles, não vai? Então vem Evelyn, Bruna, Pedro, Leonardo. Não, é uma latinha. Só esse aqui que é das 3 meninas. Cadê a Bruna, a Lívia, que tem presilha? Os outros aqui podem ser para os meninos. A latinha, esse também para o Pedro. E mais um, Pedro, olha lá. Escolhe um lá, Pedro, um dos bichinhos para você escrever. As palavrinhas do Senhor. Isso. Para quem, Pedro? Ah, o Leonardo pediu para levar um para o Guilherme, porque ele quer guardar para o Guilherme, para o amigo, que, olha lá, o Guilherme é esse aqui, ó. Nosso querido Guilherme. Nós vamos então na casa dele hoje entregar. Olha lá, ele lembrou do amigo, olha que coisa linda, é assim mesmo, é a partilha. Escolhe 2 azuis aí, que é de menino, vê um que você quer e leva um para o Guilherme e um para você. Esse é o da Priscila, isso, certinho. O Pedro... Pode, né? Ele sempre vem na escola, né, Bruna? Hoje ele não está, pode levar. Pega um bloquinho para você e um para ele. Isso é partilhar, né, Bruna? É lembrar do nosso irmão, não é verdade? Mais um para o seu irmão. Agora a Lívia. Tá bom. Ela quer levar para um priminho dela. Ela quer presentear o primo. Eu gostaria que a irmã, a Evelyn, pegasse um pouco pequeno, porque isso aqui é uma bolachinha amanteigada, bem molinha, que o pequenininho vai poder comer. Cadê o pequenininho? E eu queria que viesse pegar também para Ellen. Quem vem pegar o da Ellen? Quem vem pegar para Ellen? Ah lá, ela já está pegando para o irmãozinho. Olha lá, o nosso mais jovem aluno da Escola Sabatina. Isso, e ela vai levar para Ellen, nossa querida Ellen. Isso. Então pega só um bloquinho para Ellen. Olha esse de Joaninha. Isso. Bom, se a minha querida irmã Silvana permitir, sobraram algumas latas, agora eu vou por idade, das criancinhas do 100 para baixo. Tá bom, Silvana? Para a gente zerar isso daí. Tá bom? Então vamos chamar aqui Geraldina. Vamos chamar aqui seu Abílio. Pode vir pegar uma lembrança. Nós vamos zerar. Nós estamos agora por faixa etária. As nossas crianças estão recebendo aqui, ó. Ah, olha o que eu ganhei da dona Geraldina, gente. Olha, eu também sou criança. Olha que coisa linda. Pode entregar para ela, isso. Pode entregar o bloquinho se ela quiser. Quer um bloquinho, irmã? Quer ela quer. Todo mundo tem um pouquinho de criança. Tá. O seu João, cadê ele? Onde ele está? Foi ao banheiro. Então vamos separar um para o seu João. Aí tem um versinho da Bíblia, né? Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A nossa diretora de grupo, Maria Rosa Feramonte, que não poderia deixar de ganhar. A nossa querida Silvana também, que está sempre colaborando conosco. Você, querida, vem, as criancinhas. Não, as crianças. Olha, é porque às vezes eu falo Luísa ou Luzia, e a senhora fica brava comigo. Ah lá, é Luzia, então. E eu sempre faço isso. E eu sou especialista em trocar nomes, irmãos. A dona Dolores fazendo um favor. A nossa querida irmã Terezinha. Estamos por idade, Terezinha. Vem, irmã Terezinha. Jô, não vai sobrar, viu, bem? Para nós não vai sobrar. Vem, irmã Terezinha. Como é por faixa etária, então... De nada, querida.
Olha, a Fernanda queria já estar com 90 agora, só para ganhar, hein, Fer? Brincadeira, bem, brincadeira. Oi, bem. E esse é seu, Silvana, faz favor. É o quê? Maria, então. Vem, querida. Não quer? Não? Ah, Maria, tem uma criancinha aí dentro, Maria. Procura que tem. Você vai gostar. Uma bolachinha manteigada deliciosa, você vai ver só. Alguém quer? 3 bloquinhos que sobraram? Ah lá, Fer quer. Ah lá. Carlos quer. Irmãos, o meu desejo de coração era ter muito mais e entregar para todos. Os irmãos sabem disso. Mas, infelizmente, a gente então seguiu aí uma ordem cronológica, né? Uma prioridade. Irmãos, ah lá, o irmão falou que senão os adultos acostumam. Mas, nessa manhã, irmãos, tudo foi feito para a honra e glória do nosso Deus. Que Ele aceite o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso amor para com Ele e para com o nosso próximo. Nesse momento agora, eu peço à irmã Bia que faça o louvor e depois nós vamos orar para encerrar o culto. Eu gostaria de ter a mesma pureza desses pequeninos. E por isso que eu peço ao Senhor Jesus que eu quero estar sempre, sempre mais perto dele. Para sempre quero estar, meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim, meu viver eu entrego só a ti. Vem me tocar com tua presença e teu poder. Derrama sobre mim teu espírito e tua glória. Ensina-me o caminho para te encontrar. O meu querer hoje põe em teu altar. Para sempre quero estar, meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim, meu viver eu entrego só a ti. Ensina-me a cada dia a amar o meu irmão, olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Longe do teu amor não posso mais viver. Vive em mim, santifica-me, Senhor. De ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim, meu viver eu entrego só a ti. Santo é o nome de Jesus, Santo é o Senhor, Santo é o nome, Santo é o nome de Jesus.
quero te amar e te adorar. Vem derramar sobre mim, meu viver, só a ti, Senhor. Perto de ti eu quero estar, meu coração eu entrego só a ti, Senhor. O meu coração eu entrego só a ti. Amém. Irmãos, antes da oração, eu vou pedir só um favorzinho para o Léo. Léo, o do Guilherme nós podemos entregar na segunda-feira, né? Então eu preciso entregar isso aí para uma criancinha que eu não posso deixar sem. A nossa irmãzinha lá. Você. Graça, é você, querida. Essa irmãzinha, por quê? Essa é a irmãzinha das irmãzinhas. Depois o do Guilherme, eu entrego na segunda. Eu faço um para ele e levo. Aí esse você, querida, esse bebê não podia ficar sem. Irmãos, agora eu convido a igreja a se colocar em pé para nós orarmos. Se os irmãos vissem a bagunça que a gente faz lá dentro, da graça. Grandioso Deus e amado Pai que habita as alturas dos céus, gratos somos, Senhor, por estarmos em tão boas condições na Tua santa presença. Pai amado, obrigada por tudo, Pai. Obrigada pelos irmãos, obrigada pelo amor que o Senhor coloca em nossos corações. Obrigada pela vida, pela saúde, pela Tua casa de oração. Obrigada por tudo, Pai. Nós agradecemos do fundo do nosso coração. Sê conosco hoje e todos os dias da nossa vida, Pai. Que os nossos pés não se desviem do Teu santo e verdadeiro caminho. Pai, cuida das nossas crianças, Pai. Que elas possam, Pai, ser os futuros pregadores da Tua palavra. Porque elas são, Pai, o futuro da igreja. Por isso, Pai, uma bênção eu rogo a Ti, toda especial para os Teus filhinhos que estão aqui nesta manhã e que estão por mundo afora. Pai amado, que todos eles possam vir a conhecer a Tua santa palavra e que possam seguir os Teus caminhos. Pai amado, tudo isso nós pedimos e agradecemos. Tudo em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.